Olá, querido irmão, querido ouvinte, eu espero encontrá-lo bem em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema, o tema de hoje é Somos lá do Alto, chegamos à quarta-feira. E esse tema, irmãos, é maravilhoso porque nos transfere de esfera. A gente tem visto nos últimos dias que Deus colocou Cristo como intermediador entre ele e a criação. Mas havia um arcanjo, Lúcifer, muito capaz, muito hábil, que queria tomar essa função, né? Deus criou ele, irmãos, com muitas habilidades, muitas coisas, mas ele não estava satisfeito com o que Deus tinha lhe dado. Ele queria usurpar o papel de intermediador entre Deus e a criação, um papel esse que Deus não havia designado. Então, como consequência disso, irmãos, ele causou uma rebelião entre os anjos, entre a criação. E a consequência é que em Gênesis 1 e 2 mostra um cenário de caos. Gênesis 1 e 2 mostra, no capítulo 1, versículo 1, que Deus criou os céus e a terra, mas 1 e 2, que essa terra se tornou sem forma e vazia. E a primeira coisa, irmãos, que Deus restaura, quando ele quer restaurar algo que foi danificado, é a luz. E a luz, irmãos, é o próprio Deus ao nosso coração. Então, a primeira coisa, irmãos, que Deus precisa restaurar em nossa experiência é o seu falar a nós como luz. Querido irmão, querida irmã, como anda o brilhar de Deus sobre você? Como anda o tempo que você tem dado a palavra de Deus, a oração? Tudo, irmãos, que Deus vai restaurar. O julgamento contra o inimigo de Deus, irmãos, começa pela luz de Deus brilhando. Gênesis 1, versículo, olá, para a gente ler o que eu estou falando para vocês, irmãos. Gênesis 1 e 2 fala, o versículo 2, que a terra estava sem forma e vazia, e no versículo 3 que Deus disse: haja luz, e houve luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E quando Deus fala, irmãos, a primeira coisa que há é uma separação. A gente vê aqui a separação entre a luz e as trevas. Mas observe, irmãos, que a terra estava sem forma vazia e havia água sobre a face do abismo, E o Espírito de Deus pairava sobre águas. Essas águas aqui, irmãos, são as águas de julgamento, quando Deus julgou a terra, julgou todos os animais. Então são águas de morte. Até esse versículo 2 aqui, irmãos, não havia vida alguma, não havia plantas, não havia animais. Porque, irmãos, essas águas aqui são águas de morte, águas que só produzem morte. E então, irmãos, Deus ele precisava fazer separação. Aí no versículo 4, versículo 6, na verdade, disse: Deus, haja o firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Pois Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. O que é esse firmamento, irmãos? É a atmosfera, é o ar, E Deus fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima. Então essas águas passaram a evaporar e ficar, que são as nuvens. E Deus separou as águas de baixo. Então, a partir desse momento, e logo depois que Deus ele fez a porção seca, irmãos, criou um ambiente propício para que a vida fosse gerada, para criar as florestas, os animais e todas as vidas, irmãos. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque na nossa experiência, enquanto nós estamos apenas no viver terreno, irmãos, nada pode crescer, nada pode gerar. Mas com base na palavra de Deus e com base em um viver celestial, que essas águas evaporando, mostrando que elas estão ascendendo, irmãos, a um viver celestial, mostra, irmão, que é o que produz vida. Eu quero trazer uma aplicação prática para nós hoje, irmãos. A gente tem vivido a terceira, quarta, quinta fase da pandemia. Crise financeira, crise psicológica, crise nos casamentos, tanta coisa, irmãos, ameaça de tudo, violência. E talvez o seu viver você olhe e não veja saída, crise política. Então, irmãos, eu quero dizer que talvez você esteja num viver terrenal, num viver onde só tem águas de morte. Mas, irmãos, essa palavra atmosfera também é espírito, é o espírito que faz separação entre o céu e a terra, o ar que faz separação entre as nuvens e a terra. Irmãos, esse espírito precisa ser aquele que nos eleva aos céus. É por isso que quando nós invocamos o nome do Senhor, irmãos,
Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor nos ascende ao céu, o Senhor nos tira de toda a confusão, de todo o conflito, de toda a morte, de toda a falta de prazer, irmãos, de toda a alegria, de falta de alegria, porque, irmãos, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Não estou dizendo que talvez o cenário seu mude, irmão, mas no seu interior, Deus vai gerar, sim, vida, paz e alegria, vai ter um viver celestial, e sim, esse cenário pode mudar. Mas não, irmãos, com base no viver terrenal, mas agora com base no viver celestial. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 23, ele disse para os judeus, né? Vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Então, irmãos, nós estamos nesse mundo, mas como o Senhor Jesus, nós não somos deste mundo. Nós precisamos realmente ver que a nossa pátria, irmãos, ela é celestial. Quando Nicodemos, no capítulo 3 de João, foi procurar o Senhor Jesus, Nicodemos tinha um viver humano muito elevado, mas, irmãos, uma coisa faltava para ele entrar no reino de Deus, era nascer da água e do Espírito. Por um lado, acredito que a maioria dos que me ouvem, nós já cremos no Senhor Jesus e fomos batizados com a água do Espírito. Agora, irmãos, nós precisamos de fato viver por esse Espírito, por esse ar, por esse pneuma, invocando o nome do Senhor, irmãos, exercitando o Espírito. Nós de fato, irmãos, teremos um viver celestial, um viver que agrada a Deus, um viver, irmãos, que não é alcançado pelas coisas dessa terra, que não vive buscando as coisas dessa terra. O Senhor Jesus nos evangelhos ali em Mateus, ele falou, né, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, o que vai resolver o seu problema, querido irmão, querida irmã, é buscar o reino de Deus, é se agarrar com mais firmeza às palavras que nós temos ouvido, que nós temos desfrutado, é ter um viver de oração ao Senhor, de comunhão, irmãos, com Cristo e com a igreja, de reunir. Irmãos, tudo isso nos leva a ter um viver celestial a cada dia mais. O Senhor vai nos desarraigar deste mundo. Louvado seja o Senhor. E se você ainda não foi batizado, querido, você pode receber esse batismo, você pode nascer da água e do Espírito e passar a correr essa carreira junto com os irmãos, buscando cada vez mais ter um viver celestial, um viver que agrada o reino dos céus. O Senhor Jesus, quando começou a sua pregação em Mateus 4, ele começou a falar o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, irmãos, o arrependimento não é apenas por causa do pecado, das coisas, mas o arrependimento é, acima de tudo, irmãos, por não estar no reino dos céus. Então, se nós hoje, irmãos, temos ainda um viver terrenal, um viver para si, em nós, irmãos, precisa haver um coração de arrependimento, porque o próprio Senhor Jesus falou aos discípulos, as multidões, arrependei-vos, mudem de esfera, mudem de caminho, busquem as coisas lá do alto. Eu queria terminar lendo aqui o versículo proposto para esse dia, que está em Colossenses 2 e 3. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Querido irmão, querida irmã, o que ocupa os nossos pensamentos? O que são seus problemas? São suas dificuldades apenas? Lógico, irmão, essas coisas, nós somos humanos, essas coisas nos entristecem, mas o que é que você tem buscado, querido irmão? Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, irmãos, nós já morremos para este mundo, o Senhor Jesus em breve voltará, irmãos, e vai recompensar a cada um de nós. Oh Senhor Jesus, que, irmãos, que maravilhoso, que se eu possa, irmãos, nos transferir de esfera pela palavra de Deus, pelo coração de busca. Louvado seja o Senhor. E aqui termina com a seguinte pergunta: quais são as características da nova geração? A nova geração, irmãos, é a nova criação de Deus. Deus, ele recriou todas as coisas, ele nos fez essa nova geração. Louvado, que vive segundo Deus, que vive pela fé. Louvado seja o Senhor. Queria que você curtisse esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, eu vou terminar esse vídeo com oração. Amém?
Senhor Jesus, nos dá um viver celestial, Senhor. Não queremos apenas viver nessa terra, mas queremos viver baseado no Teu Espírito, baseado na Tua Palavra, no Teu falar profético, Senhor. Nos desarraiga deste mundo, nos faz ver a Tua luz, a Tua separação. Queremos ter um viver acendido ao céu, Senhor, um viver que busca o Senhor e que faz a Tua vontade. O Senhor mesmo falou que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. É esse viver que nós queremos, Senhor, que cumpre a Tua justiça e a Tua vontade. Abençoa que me ouve. Senhor, ouve a Tua oração, Teu rogo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Jesus Cristo é o nosso Senhor.